Super Esporte ao vivo, hoje é terça-feira, 10 de junho de 2014. A gente está a apenas 2 diazinhos do início da Copa do Mundo. E como a gente mostrou aqui no Super Esporte, muita gente não conseguiu garantir ingressos para os Jogos do Mundial. Talvez seja esse aí o teu caso, né? Por isso, a vídeo-repórter Renata Falzoni vai te mostrar agora uma outra alternativa para você acompanhar o Mundial. É a Praça do Torcedor. As fanfests vão estar em todas as cidades sedes da Copa e aqui em São Paulo a Falzoni acompanhou a montagem no palco do Vale do Anhangabaú. Contigo, Falzoni! Aqui no Vale do Anhangabaú vai funcionar a FanFest de São Paulo, onde os torcedores sem ingressos poderão assistir aos jogos no telão e compartilhar desta grande festa do Mundial. A ideia é que a frente da estrutura seja como se fosse o Corcovado, lembrando lá o Rio de Janeiro. Então tem esse simbolismo para representar de verdade o Brasil, onde envolve 40 metros de comprimento, 22 metros de altura, envolve 180 toneladas de aço. Quantos trabalhadores? Em loco, são mais ou menos 40. Eles são montadores, são riggers, né, onde eles têm todas as habilitações para subir com toda a proteção e equipamento de segurança. 5, principal, capacete, talabate para poder travar para a pessoa não cair lá de cima e trabalhar com segurança. Estima-se 10 dias de trabalhos contínuos. É gostosa a sensação de estar nessas alturas todas? Com certeza. O Valdenir da Silva vai nos levar uma câmera para mostrar a sensação de escalar essa estrutura e de trabalhar um pouco lá em cima. Aí vocês vão ver o que é trabalhar nas alturas. Aqui, ó, somos nós na Gazeta. Vovozinha já vai para a Granja Comari falar ao vivo agora em Teresópolis, Rio de Janeiro, com Alexandre Silvestre. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, assim como ontem, hoje de manhã não teve treino, é isso? Não, senhora, vovozinha. Estou ao lado do vovozão aqui da TV Gazeta, o Chico Lang. Treinamento só à tarde. Mas ontem teve um coletivo, né, Chico, bastante movimentado, com prós e contras. O que você achou? Olha, o coletivo saíram muitos gols, né? E muitas reclamações do Felipão de posicionamento de zaga, né? Vamos ver se hoje a coisa se conserta. Então vamos rodar essa reportagem com um resumo do coletivo de ontem, simulando já, quem sabe, um pouquinho do que deve acontecer quinta-feira entre Brasil e Croácia. O aviãozinho de controle remoto incomoda. Menos do que as bolas que sobrevoam a defesa titular do Brasil. Felipão cobra um melhor posicionamento. Aqui, ó. Esse é o homem que vai jogar no texto. E exige marcação-pressão na saída de jogo do adversário. No caso, o adversário é o time reserva. O técnico da seleção quer uma equipe compacta, agindo em bloco, como aconteceu na Copa das Confederações. O que também preocupa são as divididas do treinamento. Choque entre atletas, ou quando o Neymar dá aquele susto. Ufa, tudo bem com ele. O craque do Brasil está beleza. Pena que as traves e o pé do goleiro reserva impedem a pintura. O titular da meta usa as mãos num lindo voo. Aí sim, meu goleiro. Os 11 que vão iniciar a Copa depois de amanhã contra a Croácia são Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Fred e Neymar. O coletivo de ontem, que simulou situações que podem acontecer na abertura do Mundial, mostrou, entretanto, pontos positivos, vários. A entrega, o toque de bola, os gols por cima com Davi Luiz, pelo chão com Hulk, com Fred, ou de bola parada na jogadinha ensaiada. E com a criança rolando, quero dizer, flutuando,
para o voleio de Marcelo. O Brasil está pronto. E se não estiver... Alguém tem que marcar. Alguém tem que mandar e marcar. Mas não tinha ninguém. E lá do banco não dá para falar. Deu para ver e ouvir Chico Lang e o Felipão cobrando muito comunicação dos jogadores em campo. Soubesse aquela coisa que nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né? A gente que já jogou futebol, quando você tem um time, um time de futebol de campo, que é o caso aqui, né? Você tem que falar um com o outro, né? Você tem que falar, eu saio, agora é minha vez de sair, você fica, né? Deixa que eu vou. Esse tipo de coisa assim, principalmente o goleiro tem que falar muito, tem que posicionar a equipe, né? O Léo sempre dizia que a posição de goleiro não é só sair, pegar a bola, defender, estar bem fisicamente, é principalmente de orientar o time. Mas isso, diga-se de passagem, é verdade, o Júlio César faz, até porque está com medo que estoure nele. É verdade, ele faz, mas faz mal, não faz direito. Se fizesse direito, o Felipão não dava tanta bronca como ele deu ontem. É porque a principal preocupação do Felipão, Chico, sem dúvida, desde o primeiro treino, é o posicionamento em bloco do time do Brasil. Ele quer o time marcando, abafando a saída de bola do adversário, jogando de forma compacta para não deixar o rival respirar. E nos treinos e nos amistosos, em muitas oportunidades, isso não aconteceu. Não aconteceu em nenhuma oportunidade, né? Nenhum dos dois jogos, nos treinamentos que aconteceram antes e ontem no treinamento também não ocorreu. E eu acho que isso só vai se desenvolver, se é que vai se desenvolver, no decorrer da Copa do Mundo, né? Aliás, esse problema é um problema de toda a seleção. Não me venha dizer que não, né? Por exemplo, não deve ser tanto da Espanha, que já está jogando junto há mais tempo, a da Alemanha, né? Mas a do Brasil, sem dúvida, que renovou praticamente o time inteiro, né? O time inteiro está renovado. Na última Copa só temos o goleiro. Quer dizer, então a coisa mudou bastante e essa renovação é que não é sinônimo de entrosamento, né? Esse desentrosamento acontece. Mas nós estamos na nossa casa, o embalo da torcida conta, né? O patriotismo de cada um vai ter que entrar em campo também. Enfim, esses são fatores que acabam pesando ao nosso favor, né? E espero que isso aconteça desde o primeiro jogo. E temos o Neymar como fator de desequilíbrio, o Neymar que vai ser muito marcado e que talvez tenha que jogar também sem a bola, como o Tostão, por exemplo, em 70, né? Abrindo espaço para os adversários, ou melhor, para os jogadores que vêm de trás, né? Não partir toda hora para cima, na individualidade. Ele vai ter que ter essa função tática também, sem a bola, ou levando o marcador para o lado do campo? Vai ter que fazer isso e ontem no coletivo, esse foi o ponto positivo. O Neymar já fez isso, né? Então, é verdade que se preocupou mais em passar a bola do que ele fazer gols, né? Espero que isso no jogo se repita também, porque a marcação sobre o Neymar vai ser terrível. Então, o que acontece? Você marcando o Neymar, o Hulk e o Fred, que a vovó Anitta gosta tanto, né? Ficam mais soltos, mais livres. E outra coisa que também chama atenção, o Fred não está sabendo aproveitar essa liberdade que o posicionamento, o peão que o Neymar está fazendo, ou começou a fazer, proporciona ao Fred, né? Ele fica só na espera da bola, de uma bola para fazer o gol. E o que ele está errado, ele devia se movimentar também. O que não acontece com o Hulk. O Hulk paga o tempo inteiro, marca, volta, ajuda o meio-campo e sai disparado, em louca disparada. E por isso, parece um touro correndo em campo, né? Um touro bravo. Às vezes ele levanta a cabeça, às vezes não. Qualquer dia ele sai correndo aqui, bate na gente, né? Que nem aquelas bolas que os caras chutam aqui na gente quando a gente está assistindo o treino só de sacanagem, né? Que nem o Dani Alves fez ontem. Bateu a bola em cima da gente aqui só de sacanagem. Mas, por falar, Daniel, vamos ouvir uma palavrinha do Daniel que conversou com a gente ontem, comentando a respeito dessa ansiedade da estreia. A resposta dele começa politicamente correta e depois fica mais interessante. Vamos ver e ouvir. Acho que desde a primeira vez que existe esse friozinho na barriga e por mais tempo que você leve aqui dentro da seleção, ele sempre vai existir. E eu sempre falo que quando não houver esse friozinho na barriga, é que já não vale mais a pena você ser atleta profissional, ser jogador de futebol. E com respeito à estreia, eu acho que independe do rival. A estreia de Copa do Mundo sempre é muito complicado, sempre é muito difícil. E eu acho que ela é tão difícil quanto tão importante, né? Porque eu acho que quando você começa bem, o resto dos competidores se estão vendo.
Então não só vale os 3 pontos nesse jogo, né? Vale também mandar um recadinho para os futuros rivais e para os futuros competidores. Então acho que é o jogo mais importante da Copa do Mundo, junto com a final. Tá chegando a hora, Anitta. Vamos fazer uma tabelinha aqui, uma triangulação. É com você, garota. Querido, falando no Daniel Alves, né? Foi aniversário do filho dele ontem e do nosso querido Chico Lang também no domingo. Então, meu beijo pro Chico Lang, tá? E sobre o Daniel Alves, eu queria trazer aqui uma discussão. O Olic, que é atacante da Croácia, ele disse que viu muitos buracos na defesa brasileira, né? Buracos que eles pretendem aproveitar. Ele que é companheiro do Luiz Gustavo no Wolfsburg, né? E aí ontem eu vi que o Felipão deu bronca no treino por conta disso. Confere essa informação, Silvestre? Claro que sim, o Felipão reclama desses buracos aos quais nós também nos referimos, como jogadores da Croácia que perceberam falhas no sistema defensivo da seleção brasileira, Chico. Quando os laterais descem, né, Silvestre, é um desastre. E os nossos 2 laterais atacam bastante. Atacam muito. São pontas. São pontas. Então é verdade que você pôde ver no coletivo que ontem quem atacou mais foi o Marcelo. E o Dani Alves ficou mais atrás. Ficou mais resguardando a zaga, né? Compondo o meio campo, que é o certo. Eu me lembro que o Felipão gosta de jogar assim. O Palmeiras jogava dessa forma, o Grêmio jogava dessa forma, né? E a seleção de 2002 também. Quando descia o Cafu, não descia o Roberto Carlos. Quando descia o Roberto Carlos, não descia o Cafu. É uma forma de você sempre manter um cara a mais na defesa. Mas em 2002 ele tinha 3 zagueiros, um disfarçado ali de volante que foi o Edmilson. Ele jogava. Você acha que ele pode colocar um volantão, um Fernandinho de repente, sacrificando um meia, por exemplo, Oscar? Olha, Silvestre, naquela época eu estava na Copa de 2002 e ele chegou a treinar o 3-5-2, naquela fase de Ulsan, né, quando ele ficou na Coreia, numa cidade chamada Ulsan. Então ele chegou a treinar com 3-5-2. Ele acabou usando o 3-5-2 na Copa, né, e deu certo, mas aqui ele não treinou uma vez só. Não. Então eu estou achando que vai ser o 4-3-3 mesmo. Beleza, estamos nos acréscimos. Um beijo, Anitta. Tchau. Chico Lang vai viajar. Eu continuo por aqui até o dia 16 e Dali Brasil. E Dali Brasil, nos vemos aqui em São Paulo depois. Ó, gente, só para falar rapidez, hoje então a seleção brasileira treina no período da tarde às 3h30 da tarde, agora 12h45. Luiz Gustavo e o Ramires dão coletiva de imprensa e à tarde, no fim do dia, voltam para São Paulo e já vão ficar concentrados aqui, certo? A gente segue com o nosso Super Esporte aí em ritmo de Copa do Mundo. Após a ameaça de greve, a seleção de Camarões finalmente chegou ao Brasil. Já a Alemanha e Inglaterra, que trabalham forte para recuperar alguns de seus jogadores, parecem já estar aí totalmente adaptados ao nosso clima brasileiro, né? Vamos ver. A seleção da Alemanha fez ontem um trabalho aberto ao público no centro de treinamentos instalado na cidade de Santa Cruz de Cabralha, ao lado de Porto Seguro, no sul da Bahia. Destaque para a ausência do goleiro Manuel Neuer, que segue tentando se recuperar de uma lesão no ombro direito e é dúvida para a estreia contra Portugal no próximo dia 16. Com os outros 22 jogadores à disposição, o técnico Joachim Löw dividiu o elenco em 3 grupos. Enquanto 2 deles se enfrentavam em campo reduzido, o terceiro corria em volta do campo. Os alemães agradeceram a receptividade dos baianos, treinando com camisetas que estampavam as frases "Obrigado, Bahia" e "Felizes por estar aqui". Outro fato que chamou a atenção foi a presença de índios pataxós de uma aldeia localizada nas proximidades do CT. Os ingleses também começaram a semana de trabalho agradecendo o carinho da torcida brasileira. "Obrigado, Brasil, pela recepção calorosa", dizia a faixa carregada pelos jogadores e membros da comissão técnica que foram recebidos com batucada no belo centro de treinamentos aos pés do Pão de Açúcar e às margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Quando a atividade começou, 2 jogadores ficaram fora do trabalho com o restante do grupo. Gerrard, com dores na virilha, foi poupado, mas deve ser presença certa na estreia diante da Itália neste sábado.
Já a situação de Alex Chamberlain, com uma lesão no ligamento direito, é mais complicada. O meia do Arsenal correu na lateral do campo com uma proteção especial para tentar acelerar o processo de recuperação. Porém, o corte do atleta ainda não foi descartado pelo técnico Roy Hodgson. A seleção de Camarões, última adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, finalmente desembarcou em terras tupiniquins. Depois de ameaçar uma greve por conta de divergências em relação à premiação e de um atraso de mais de 18 horas no embarque, Samuel Eto'o e companhia chegaram a um acordo com a Federação Camaronesa de Futebol. A FECAFUT levantou um empréstimo junto à iniciativa privada para garantir o bicho exigido pelos jogadores. A delegação chegou ontem na base aérea do Galeão, onde tomou uma conexão para a Vitória, no Espírito Santo. Quem também já está em solo brasileiro são os nossos hermanos da Argentina. O time de Alejandro Saavedra desembarcou nesta segunda-feira no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, cerca de uma hora depois dos rivais sul-americanos do Uruguai. A equipe de Messi e companhia ficará hospedada durante o Mundial na cidade do Galo, CT do Atlético Mineiro, enquanto a Celeste vai se concentrar para o torneio no JN Resort, em Sete Lagoas. Carrasca da seleção brasileira nas Copas de 98 e 2006, a França chegou ao Brasil após pouco mais de 12 horas de viagem. Os Blues desceram em Ribeirão Preto e foram escoltados até o Hotel JP, localizado próximo ao aeroporto da cidade. Hoje, os comandados de Didier Deschamps farão o primeiro trabalho em solo verde e amarelo. O treinamento será no estádio Santa Cruz, do Botafogo, com a presença de 5.000 torcedores. É Copa! Você pode ficar por dentro de tudo que acontece nesse Mundial. Você é fanático? Você é fanática por futebol? Então você vai encontrar no GazetaEsportiva.net informações sobre todos os jogos e treinos das seleções, resultados, classificação em tempo real. O site está disponível também no seu smartphone. As equipes de reportagem da GazetaEsportiva.net estão presentes aí em todas as sedes nos estádios, trazendo para você todas as informações, curiosidades, bastidores sobre os grandes astros do futebol. O melhor conteúdo esportivo agora também nas suas mãos. Fique por dentro de tudo sobre a maior competição do planeta. Acesse diretamente do seu celular e confira mais essa novidade. GazetaEsportiva.net. Fácil de lembrar, hein? Agora, hora da gente conferir mais um capítulo da série com os grupos da Copa do Mundo. Pelo grupo E, a França é apontada como a seleção favorita, mesmo sem o craque Ribéry, que foi cortado por lesão. Só que essa história de favoritismo não vai ser suficiente para assustar Equador, Suíça e Honduras não, hein? Vamos conhecer então um pouco mais sobre os candidatos do grupo E. O cabeça de chave do grupo E é a Suíça. O país onde o esqui e o hóquei no gelo são mais populares que o futebol participa pela 10ª vez de uma Copa do Mundo. Mas não se engane, o grupo que vem ao Brasil passa longe da fama reservada e diplomática que os suíços carregam o mundo afora. A formação da equipe mudou nos últimos anos porque a federação do país resolveu apostar no potencial oferecido pelas comunidades imigrantes da Suíça. Mais da metade dos jogadores tem origem estrangeira. Estamos diante de um grupo jovem que aposta num setor defensivo forte. A defesa, aliás, já rendeu recordes aos suíços. No Mundial de 2006, na Alemanha, a seleção alpina foi eliminada nas oitavas de final sem levar gols no tempo regulamentar. Em 2010, na África do Sul, a Suíça perdeu por 1-0 para o Chile na segunda partida e carimbou o recorde de 551 minutos sem ser vazada em Copas do Mundo. O técnico Otmar Hitzfeld está no comando da seleção helvética desde 2008. Nome de peso e um dos 4 treinadores do mundo a esbanjar 2 títulos de Liga dos Campeões por clubes diferentes, o alemão classificou a Suíça à 3ª Copa consecutiva após uma campanha surpreendente nas eliminatórias, sem sofrer nenhuma derrota. Traz na bagagem a habilidade do meia Shaqiri do Bayern de Munique, a experiência do goleiro Diego Benagri do Wolfsburg, a pontaria do artilheiro Seferovic, da Real Sociedad, e a liderança do meia Inler, que joga no Napoli. O mais fraco dos 6 representantes sul-americanos na Copa é o Equador.
E para piorar, a grande aliada da seleção equatoriana durante as eliminatórias não estará no Brasil. A altitude contribuiu e muito para que a seleção andina conquistasse a última vaga direta ao Mundial, já que eles não perderam nenhuma partida em casa. Mas o técnico colombiano Reinaldo Rueda garante que o Equador possui muito mais que uma simples vantagem geográfica. Esta seleção tem um grande grupo. É uma equipe que tem muitas virtudes e jogadores talentosos em todas as posições. São homens dedicados e disciplinados que são amigos muito próximos. É um time com muita harmonia. Em julho do ano passado, o grupo se uniu mais ainda para superar a tragédia que envolveu o atacante Christian Benítez. Chuchu, como era conhecido, teve uma parada cardíaca e morreu durante uma partida no Catar, onde jogava pelo Al Jaish. O Equador aposta no talento do meia Antônio Valencia. O jogador do Manchester United é considerado a peça-chave na terceira participação da equipe em mundiais. A França atual é muito diferente daquela que conhecemos como a pedra no sapato do Brasil. Mesmo assim, não deixa de ser a favorita num grupo considerado fácil. Sob o comando de Didier Deschamps, capitão do título de 98, os franceses passam por uma reformulação na equipe. O futebol técnico e criativo da época de Platini e Zidane agora dá lugar a um futebol de marcação, mais pegada. O problema é que a França disputará a Copa sem o maior craque da equipe. Ribéry, um dos principais astros do Bayern de Munique, foi cortado depois de se apresentar com fortes dores nas costas. O jogador não deu sinais de recuperação e a comissão técnica optou por não levá-lo ao Brasil. Sem Ribéry, resta depositar as esperanças no atacante Karim Benzema, do Real Madrid, e em 3 jogadores da nova geração. Rafael Varane, também do clube espanhol, e Mamadou Sakho, do Liverpool, formam a dupla de zagueiros novatos. Já o meia Paul Pogba é a grande promessa e tem se destacado pela personalidade em campo. Honduras também tem Luis Suárez. Mas diferente do xará uruguaio, ele não é atacante, e sim treinador. Colombiano, foi contratado depois de levar o Equador às oitavas de final da Copa de 2006, o melhor desempenho do país. Os hondurenhos pecam pela falta de experiência e qualidade técnica. Por isso, eles têm poucas chances de avançar no torneio. Com poucos pontos fortes, vale destacar o meia Wilson Palacios, de 29 anos, que defende o Stoke City da Inglaterra e esteve na Copa de 2010. O atacante Jerry Bankston, que atua no futebol norte-americano pelo New England Revolution, também é um dos mais conhecidos. A história do Grupo E começa a ser desenhada no domingo, dia 15, quando Suíça e Equador se enfrentam às 13 horas no Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, às 16 horas, a França estreia contra Honduras no Beira-Rio, em Porto Alegre. A segunda rodada será na sexta-feira, dia 20. Os suíços encaram os franceses às 16 horas na Fonte Nova, em Salvador. Às 19 horas, Honduras e Equador jogam na Arena da Baixada, em Curitiba. O desfecho acontece na quarta-feira, dia 25. Honduras e Suíça medem forças na Arena da Amazônia, em Manaus. Equador e França se enfrentam no Maracanã, Rio de Janeiro. Muito bem, o Super Esporte de hoje fica por aqui. Daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa, então, do Luiz Gustavo e do Ramires. Você vai acompanhar como foi no Gazeta Esportiva, às 6 horas da tarde. E tem também treino, às 3h30 da tarde. Beijo, tchau! A ginasta Daiane dos Santos vai velejar pela primeira vez no Eu Nunca, amanhã, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.